nesse vídeo aqui eu vou falar sobre integração por substituição. A base, né, para o que eu vou comentar aqui, né, está no livro do Anton, do Bivens e do Davis, né, o livro de cálculo, volume 1. Bom, vamos lá, né? Então, o que é integral por substituição? Às vezes, né, a gente tem uma função para integrar que é mais complicada, né, mais complexa, vamos dizer assim, né, envolve mais coisas, né, assim, do que aquelas integrais que a gente olha lá na tabela, né? Então, por exemplo, se eu quero integrar x ao quadrado, né, bom, a integral vai ser x ao cubo divididos por 3, né? Essa aí está lá na tabela, que é x na n, né? Então, a integral de x na n é x na n mais 1 divididos por n mais 1, por exemplo, tá? Então, essa é uma integral simples. Mas e se ao invés de eu ter x ao quadrado, eu tenho, por exemplo, né, x menos 1, né, entre parênteses, elevado ao quadrado. Bom, então eu já não tenho x, eu já não tenho exatamente o que está na tabela. E aí a gente precisa fazer algumas transformações, né, vamos dizer assim, para que a gente consiga chegar em alguma coisa que está parecido com o que a gente tem lá na tabela de integrais, né? Então vamos aqui verificar isso formalmente, assim, né? Então é o seguinte, o que é integral por substituição? Vamos supor que eu tenho uma função, seja u, né, igual a f de g de x, né, ou seja, uma função composta. Então uma função que tem uma expressão dentro da outra, vamos dizer assim, né, e coisas diferentes. Então eu posso ter um polinômio, né, em vez de ter a variável, normalmente do polinômio, eu posso ter no lugar funções trigonométricas, sei lá, né. Então, uma função que está dentro de outra, tá? A gente vai entender a forma disso melhor nos exemplos, né? Mas só para simplificar a notação aqui, né? Seria uma função composta. Como é que eu faço a integral, né, disso? Eu vou dizer que a função que está mais dentro, né? Vamos dizer assim, vou chamar ela de u, né? Então, a g de x, né? Que nesse caso vai ser a função de dentro aqui. Vou chamar ela de u, né? E aí a gente vai ter o seguinte, que a integral de f de g de x dx, né, ou seja, em relação à variável x, vai ser, na verdade, integral de u du, né? É uma mudança sutil, vamos dizer assim, né? Então é só chamar o g de u, né, e trocar a variável, né, com u sendo então g de x e du sendo derivada de g dx, né? Então, obviamente, né, porque se eu faço o g, então du é a g', né, derivada de g. Então, apesar de ser uma mudança sutil, ela facilita muito, porque ela permite a gente olhar para a mesma integral de outra maneira. E às vezes essa outra maneira é parecida, né, ou até igual, né, com o que a gente tem na tabela de integrais, né? Então vamos olhar nos exemplos para que fique mais simples de entender. Vamos pensar em como resolver essa integral aqui, né? Então, integral de x ao quadrado mais 1 elevado na 50 vezes 2x, né, dx. Aquele 50 ali, né, ele pode inicialmente parecer, mas é 50, né, um número muito alto. Mas na verdade não tem diferença se a gente fosse pensar, por exemplo, em resolver x na 50, integral de x na 50, seria simplesmente x elevado na 51 divididos por 51, né, mais constante, né, porque aqui é integral indefinida. Mas aqui a gente não tem x elevado na 50, a gente tem uma coisa um pouco mais complicada, x ao quadrado mais 1, né? Então, como que a gente vai fazer? Eu posso fazer o seguinte, então aqui a gente tem uma função composta, né? Claro que tem ali vezes 2x, né? Mas aquele 2x a gente pode ver depois como vai resolver, né? Ou às vezes até ele se resolve de acordo com a própria mudança de variável, né? Que é como a gente chama esse procedimento, né, que a gente for fazer, ele pode se automaticamente resolver, mas vamos ver, né? Primeiro vamos pensar ali no x ao quadrado mais 1 elevado na 50. Eu posso chamar, né, o x ao quadrado mais 1 de u, tá? Por quê? Porque u na 50, eu posso simplesmente olhar para a tabela, né? Então u na 50, a integral disso vai ser u na 51 divididos por 51, beleza? Né, fica mais simples de pensar, né, da gente olhar a expressão e pensar. Bom, agora se u, né, se a minha variável é x ao quadrado mais 1, então o du, né, vai ser o quê? Vai ser a derivada disso. Então a gente deriva, né? X ao quadrado mais 1
derivada disso é 2x, né? Porque o 1 é constante, né? Então dá 0. E aqui o x ao quadrado, se a gente derivar, né, fica 2x, tá? E aí eu tenho que colocar dx, né? Porque aqui é o diferencial. Então, o diferencial que vai dizer com relação a qual variável que é, né? Então, se é du aqui vai ser dx, né? Do lado direito, porque é com relação à variável x, né? Então, isso quer dizer o seguinte, ó. Aonde tem na minha integral lá x ao quadrado mais 1, né? Eu vou substituir por u. E aonde tiver 2x vezes dx, eu vou substituir por du, né? Fazendo essa substituição aqui, vai se resolver tudo automaticamente. Por quê? X ao quadrado mais 1, né, eu vou substituir por u. Então aqui vai ficar u elevado na 50, né, que já estava ali na integral. E a outra parte é 2x dx, né, que na verdade é exatamente o próprio du. Então eu vou substituir por du, né. Fazendo isso, olha só que fácil que vai ficar, né? A gente vai ter exatamente uma integral do tipo da tabela, né? Então, u na 50 eu sei que é u na 51 divididos por 51, mais a constante arbitrária c que a gente sempre adiciona quando está resolvendo integrais indefinidas, tá? Tá certo. Acontece o seguinte, a integral foi me pedida em x, não em u, né? Então, no final, né, a única coisa que a gente tem que se lembrar, né, então aqui a gente fez, foi fácil de resolver, beleza. Mas no final a gente tem que se lembrar que a gente tem que voltar para a variável de origem, né? Então, se a integral foi dada em x, no final ela tem que ser enunciada, né? Voltar a ser apresentada em x, né? Então, o u, né? A gente lembra, né, que é x ao quadrado mais 1, e onde tiver u aqui nessa expressão final, a gente vai substituir por x ao quadrado mais 1. E tá pronto, beleza, é isso aí, né? Então, né, basicamente a integral por substituição, né, de variável é para facilitar, para a gente tentar levar a expressão mais complicada que a gente tem ali no integrando, né, nessa parte aqui de dentro da integral, levar para uma expressão da tabela que a gente já sabe, né, que pode acontecer. Às vezes isso vai ser mais complicado, às vezes vai ser mais simples, mas é uma estratégia, né, uma estratégia que a gente tem, é uma das técnicas de integração que a gente pode usar. Essa aqui, por exemplo, seno de x mais 9 dx, né? Bom, a gente conhece, né, a integral de seno de x, né? Integral de seno, né, é menos cosseno de x. Agora, x mais 9 a gente não sabe exatamente, mas aí a gente vai fazer o seguinte, o que está complicando aqui, né, é o x mais 9 dentro do seno. Então eu vou dizer que x mais 9 é uma variável, u. Né? O que está complicando, geralmente a gente vai chamar de uma nova variável, e geralmente a gente usa as letras U e V, né, para isso. Então vamos chamar x mais 9 de U. Bom, se x mais 9 é U, né, então du, né, é derivar isso, então vai ser dx. Por quê? Porque a derivada de x mais 1, de x mais 9, né, derivada é 1. Então aqui vai ser 1 vezes dx, né, 1 a gente não precisa escrever, então vai ser dx. Ou seja, o du eu vou substituir por dx, e aonde tiver x mais 9, né, eu vou substituir, então, colocando u. Então, essa integral aqui vai, na verdade, ser seno de u, né, du. Tá? Bom, isso aqui é exatamente uma integral da tabela, né, integral do seno de uma variável, né, com relação àquela variável, é menos cosseno. Né? Então, menos cosseno de u mais c. Aí aqui eu tenho que lembrar, né, que a minha integral não foi dada em função de u, mas sim em função de x, é dx aqui, né, a original. Então eu vou me lembrar quem é u, né, u é x mais 9, pronto. Então está aqui o resultado da integral, menos cosseno de x mais 9 mais c. Vamos ver outro exemplo agora, né, parecido aqui, né, cosseno de 5x dx. Mesma coisa, cosseno, né, é da tabela, né, integral de cosseno é seno da variável. Mas aqui eu não tenho só x, né? Eu tenho uma coisa um pouco mais complicada, 5x. Né? Lembrando que aqui a gente não pode simplesmente tirar da constante, né? A gente pode tirar constante da integral, da derivada. A gente tem lá a propriedade, mas essa propriedade não vale para o cosseno, né? Então eu não posso tirar aquele 5 ali, colocar para fora do cosseno, não pode, tá, pessoal? Não é essa coisa de tirar a constante do argumento, né, que a gente chama, o que está entre parênteses aqui,
não vale para cosseno, seno, trigonométricas, vale para integrais e para derivadas. Se esse 5 estivesse aqui na frente, bom, a gente poderia tirar para fora da integral, mas ele está dentro do cosseno, né? Então, cuidado aí, né, para não se confundir. Então, aqui eu tenho uma coisa mais complicada do que x simplesmente dentro do parênteses. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa coisa mais complicada, que é 5x, né, nem tão complicada, mas né, que não é exatamente a da tabela, vou chamar de u. Então, u vai ser igual a 5x. Tá? Se u vai ser 5x, então du vai ser derivada disso, 5. Né? E aí, claro, tem que botar o dx, porque aqui é o diferencial, né? Então é 5dx. Na verdade é o 5 só, mas é que é dx para dizer que tudo que está em relação a x depois, né, vai ser transformado em relação a u. Né? Bom, como aqui eu tenho, como u vai ser 5x, né, então eu vou simplesmente substituir por cosseno de u. Mas acontece que eu não tenho aqui, ó, aqui eu tenho dx só, então, e aqui é o seguinte, aqui é 5dx que é igual a du, né? Então eu não tenho como uma relação direta aqui. Então o que eu preciso fazer? Né? Eu preciso, só para ficar mais claro, né? A gente pode também isolar o dx aqui. Então foi isso que eu fiz aqui. Ó. Então eu resolvi isolar o dx. Por quê? Porque aí eu sei que onde tiver dx aqui, eu vou substituir pelo quê? Né? Esse 5 passa para cá dividindo, então vai ser 1/5 du. Né? Então pronto, eu já sei como substituir o 5x, né? Ele vai ser u. E onde tem dx aqui na expressão, eu vou substituir por 1/5 du, tá? Então aqui vai ser integral, né, de cosseno de u vezes, né, onde tem dx, então vai ser 1/5 du. Né? Assim que a gente vai fazer. Depois eu vou comentar outra forma de pensar nisso aqui, tá? Mas eu vou só seguir aqui o raciocínio, né, para completar. Bom, esse 1/5, né, ele já não está mais dentro do cosseno, agora ele está aqui, né, dentro da integral, multiplicando ali du, né, enfim. Bom, como essa constante agora está multiplicando dentro da integral, né, não está dentro de nenhuma outra função, agora sim eu posso usar aquela propriedade, né, das integrais, que é a constante, né, dentro da integral a gente pode tirar para fora, né, que nem derivada, né, também isso funciona para derivadas. Então, vou retirar 1/5 da integral e fazendo isso vai ficar uma integral da tabela. A integral de cosseno a gente sabe que é seno, né? Então vai ser 1/5 de seno de u mais c. Aí a gente se lembra que a integral não foi dada em u, né? Então isso aqui não é uma resposta para a integral original que foi dada em x, então eu só tenho que me lembrar quem era u. Quem era u? 5x. Então vai ficar 1/5 vezes seno de 5x mais c. Tá? E aqui a gente encerra, né, então, esse cálculo da integral. Só para voltar um pouquinho aqui, né, que eu comentei que eu ia explicar, uma outra forma também de pensar, né, então aqui terminou, tá? Se fizer isso aqui está correto. Mas uma outra forma de pensar também é da onde sai esse 1/5, né? A gente pode fazer isso aqui, né? Então, na intenção de isolar o dx, que foi o que eu fiz. Mas outra maneira também, assim, ó, vamos supor que eu não quisesse escrever isso aqui, né? Tá, não escrevi isso aqui. Então, eu consigo montar essa mesma integral aqui, né? Utilizando só essa informação, que u é 5x e du é 5dx, consegue também, né? Mas para isso, de qualquer maneira, vai ficar esse 1/5 aqui, né? Por quê? Porque a gente pode também pensar o seguinte, ó. Olha, eu tenho u que é 5x e eu tenho que du é 5dx. Aqui eu tenho só dx, né? Então, para fazer essa substituição, eu teria que ter 5dx. Então, a gente pode incluir aqui, né, introduzir aqui um 5 multiplicando dx. Mas aí a gente tem que se lembrar que se eu vou incluir um 5 multiplicando dx aqui, eu preciso dividir também por 5. Né? Que seria a mesma coisa que multiplicar por 1, né? Não vai mudar o resultado de nada, mas vai facilitar para eu fazer a substituição, né, de variável. Então eu posso multiplicar dx por 5, mas vou ter que dividir também. Aí esse 5 que vai dividir aqui, né? Então aqui teria um 5, né? E eu não vou conseguir fazer, desculpem, com o mouse aqui, tá? Mas aqui teria um 5 e aqui seria divididos por um 5 também, tá? E aí, claro, esse 5 que estaria dividindo aqui iria lá para frente, né? E aí a gente chegaria nessa mesma ideia aqui, ó, porque esse 5x que ficaria em cima seria substituído por du, né?
e esse 5 que fica embaixo iria para fora da integral, a gente já ia para cá, né? Então a gente poderia fazer direto, vamos dizer assim, também poderia fazer assim, era uma outra maneira de pensar, tá? As duas são corretas, não tem problema nenhum. Vamos para o próximo exemplo, então, né? Essa integral aqui é interessante, ó, porque ela parece bem complicada, né? X ao quadrado vezes raiz de x menos 1, né, dx. Mas quando a gente vai começar a pensar, né, o que na verdade atrapalha aí é o fato de dentro da raiz quadrada ser x menos 1. Porque olha só, se fosse x só, vamos tentar pensar assim, bom, como que seria uma versão mais simples dessa integral? Se fosse x ao quadrado vezes raiz de x, né, não teria problema. Por quê? Porque raiz quadrada de x eu posso escrever como x elevado a 1 meio, né? E aí, bom, é só multiplicar, né? X quadrado vezes x na 1 meio, né? Tá, e aí segue fazendo a conta. Mas aquele x menos 1 ali dentro, né, ele não permite que eu faça isso, porque não me adianta eu ter elevado a 1 meio, né, mas só que a base não vai ser a mesma, não é x e x menos 1. Então o que está me atrapalhando aqui parece ser o x menos 1, né? Por que eu digo parece, né? Porque às vezes não é, às vezes a gente vai tentar fazer a substituição de variável e não dá muito certo, né? Aí a gente precisa usar uma outra técnica de integração, né? Então não é geral isso que eu estou falando aqui. A gente tem que ir meio que na intuição, assim, primeiro, né? Mas claro, como aqui é um curso de cálculo integral, a gente dá os exemplos aqui, né? Eu, no caso, estou comentando esses exemplos aqui de uma maneira que os exercícios que vão ser dados vão ser relacionados com isso. Mas em geral, né? Assim, se a gente pegar uma integral aleatoriamente, né? A substituição nem sempre é óbvia, nem sempre existe uma só, né, para se fazer, tem várias outras possibilidades, né? Então, para quem diz que matemática não precisa de criatividade, é só decorar fórmula e sair fazendo conta. Não, integral mesmo é uma prova disso, né? Tem que se usar muita criatividade para resolver, principalmente quando a princípio a gente não sabe qual é a técnica que vai usar, né? Aqui no caso a gente até sabe, a gente, né, vai usar substituição, né? Está sendo feito para isso, né? Então aí eu até tenho um facilitador, mas também levando em conta, né, que quem está assistindo esse vídeo aqui, pelo menos eu estou fazendo pensando em quem nunca né, teve contato com isso. Então, olha só, raiz de x menos 1, né? Isso que está complicando. Então eu vou chamar x menos 1 de u, tá? Vou fazer essa substituição aqui, né? Vou chamar x menos 1 de u, tá? Nesse caso, du vai ser dx, né? Porque se eu derivar aqui x menos 1, né, derivada é 1, então vai ser dx mesmo, né? Então du é dx, não preciso fazer nenhuma conversão, tá? Como aqui tem x também, né? Então aqui dentro tem x menos 1, só que aqui tem x, né? Então eu preciso saber se x menos 1 é u, então x é o quê? Bom, x vai ser u mais 1, né? Obviamente, só isolar aqui, né? Então, se eu passar esse menos 1 para lá, vou obter essa equação aqui. X é igual a 1 mais 1. Bom, aí, então essa integral vai ser o seguinte, né? Onde tem dx eu vou substituir por du, né? Simplesmente. Aonde tem x menos 1 eu vou substituir por u, né? E isso vai me facilitar, porque eu vou ter u elevado a 1 meio depois, né? Aqui, ó. Né? Então isso vai me facilitar. E onde tem x, eu vou substituir por u mais 1. Né? Aí assim, a gente poderia até pensar, tá, mas esse u mais 1 vai me atrapalhar. Mas na verdade ele não vai. O problema realmente é o que está dentro da raiz. Né? O que está dentro da raiz é uma expressão diferente de uma variável só simplesmente, isso atrapalha, porque aí, né, não posso fazer as multiplicações diretamente ali. Agora, u mais 1 não me atrapalha, né? Ainda mais que o expoente aqui é um número inteiro, então aí é o quadrado ainda, né? Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso, na verdade, resolver, né, esse u mais 1 ao quadrado, né? E aqui eu vou ter só uma variável, então vai ser u elevado ao meio. Depois que eu resolver, tudo vai ficar em u, né? Então a base aqui vai ser a mesma, então eu consigo fazer as contas, consigo multiplicar e separar isso em vários polinômios aqui, né? Então isso que é interessante. Então vamos lá, 1 mais 1 ao quadrado, né? Quadrado primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, deu 2u, né? Mais quadrado do segundo, que é 1.
né? E aqui a raiz quadrada de u, que é a mesma coisa que u na 1/2, né? Agora a gente multiplica isso aqui, agora dá para multiplicar, né? Diferente dessa situação aqui que né, a gente fica preso, que fica trancado, não consegue resolver. Aqui a gente consegue multiplicar. Ó. Então, u ao quadrado vezes u na 1/2 vai ser u na 5/2, mais 2, né, que vai ser vezes 1, u, né, na u na 1/2, aí vai ser u na 3/2. E aqui vai ser 1 vezes u na 1/2, que vai ser u na 1/2. Aí aqui eu posso usar aquela propriedade, né, integral da soma, é a soma de integrais, né, posso usar essa propriedade aqui. E aí eu vou obter isso aqui, né, vou obter, então vou poder separar, né, então essa aqui vai ser, aqui eu já resolvi direto, né, não separei a integral desse, mas a integral daquele já foi resolvida a integral. Então, u na 7, elevado na 7/2, né, aqui seria sobre 7/2, né? Então, sobre 7/2 é a mesma coisa que multiplicar por 2/7, pelo inverso, né? E aqui também, né? Como aqui já tinha um 2, né? Então aqui ficou 4/5, né? O inverso aqui de 5/2 é 2/5, mas aí tinha um 2 multiplicando, 4/5. E aqui, né? A gente aumenta 1 aqui, então vai ficar 3/2, divide por 3/2, então é a mesma coisa que multiplicar por 2/3. E mais a constante arbitrária. Só que isso aqui está em u, e a minha integral original foi dada em x, né? Então eu tenho que retornar a variável. Então, onde tem u, eu vou substituir por x menos 1, que foi a troca de variável que a gente fez inicialmente, né? Bom, então, basicamente é isso. A substituição, né, de variável é interessante, né? Em casos onde inicialmente é muito difícil de fazer as contas, de a gente pensar em que técnica usar. Então é sempre interessante a gente tentar ver se tem como a gente trocar a variável de modo que a nossa integral fique muito óbvia, a gente consiga levar para aquelas que a gente já conhece da tabela de integrais, de preferência, né, lá da tabela de integrais, ou como nesse caso aqui, né, onde a gente consegue aplicar uma propriedade, né, aqui, por exemplo, integral da soma é a soma de integrais, né, igual a soma de integrais, e aí depois a gente só aplica aqui, né, x na n, integral de x na n em cada um, aqui no caso u, né, u na n, para cada termo, né, e aí a gente consegue pensar, né, melhor para resolver a integral. Só, né, depois no final, né, sempre, né, nunca a gente pode esquecer disso, né, sempre a gente tem que retornar para a variável original. Então, quando a gente resolveu em u, né, beleza, consegui achar um jeito e resolvi em u, tá. Mas a integral a gente tem que se lembrar, ela foi dada em x nesse caso aqui. Bom, então eu tenho que retornar no final, a resposta final, eu tenho que, né, também tem que ser dada em termos de x, né, porque senão não dá nem para entender nada. Mas foi integral de x, não sei o que, aí eu retorno com u, né, 4/5 de u, né, não, mas aí não dá nem para entender. Então, a resposta tem que ser dada na variável, né, original lá em que a integral foi proposta, certo? Então era isso, até a próxima.